antes de começar, se você tem aí sua Bíblia, abra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, no versículo 21. 1 Samuel 3, 21. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. 1 Samuel 3, 21. Era um tempo em que a manifestação de Deus estava sendo rara em Israel. E o verso 21 diz: o Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel. O Senhor se manifestava a Samuel. De que maneira? Por meio da palavra do Senhor. O Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. A palavra do Senhor a Samuel, nesse contexto, era de algum modo audível. Nós sabemos disso pelo contexto do texto. A gente sabe que o Senhor o chamava no meio da noite. E Samuel ainda não estava sabendo discernir isso. E ele acordava e procurava Eli, que era o sacerdote. E lá pela terceira vez, Eli se desconfiou, falou: deve ser Deus, Deus está falando com ele. E aí orientou que ele respondesse, e assim Samuel fez. E o texto diz que o Senhor continuou se manifestando a Samuel por meio da palavra do Senhor. Pois bem, Deus continua se manifestando a nós por meio da sua palavra. Essa é a maneira como Deus se manifesta a nós. O Senhor continua se manifestando a nós através da sua palavra. E a palavra de Deus hoje, para nós, é a palavra escrita, a Bíblia. A palavra escrita. A revelação de Deus é a Bíblia. Deus se revela pela criação, mas é uma revelação incompleta. E Deus se revela em Cristo, que é a sua revelação completa. Pela criação é o que nós chamamos de revelação geral. Em Cristo é o que nós chamamos de revelação especial. Entretanto, para você e eu compreendermos Deus, Cristo, que é a revelação final de Deus, a gente precisa do que Deus mesmo nos diz sobre Cristo. Porque nós não temos Cristo aqui hoje conosco, carne e osso, falando viva voz. Mas nós temos a palavra de Deus, que é a revelação que Deus faz do Filho para nós. Então Deus se revela a nós pela palavra. Sua revelação geral, a criação, para a gente compreendê-la melhor, a gente precisa da explicação bíblica. Qual é o propósito da criação, de que modo a criação revela a glória de Deus, etc. A gente precisa de um texto. Para eu conhecer Jesus, eu preciso de um texto que funciona, na verdade, como se fosse nossas córneas. A gente enxerga Jesus pelo que o texto bíblico revela sobre Jesus. Eu te digo isso para te dizer o seguinte: uma das coisas mais importantes, se não a coisa mais importante da vida cristã, em termos de disciplina, em termos de ferramenta, é a leitura. Você precisa ler e você precisa saber ler. Você precisa entender a Bíblia. E para que você precisa entender a Bíblia? Você precisa entender a Bíblia para você conhecer o seu Deus. Porque Deus se manifesta a nós ainda hoje por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus, Cristo, só é possível de ser compreendida, apreendida, absorvida, se você souber ler. Você precisa de duas coisas para conhecer Jesus desse modo. Você precisa ter o desejo de conhecê-lo, tal como você sente desejo de conhecer alguém, e você precisa acessar essa pessoa. No caso de Cristo, como é que nós o acessamos? Nós o acessamos na medida em que a gente lê a Bíblia. Então você precisa de duas coisas para conhecer Jesus, para conhecer Deus, para Deus se manifestar a você por meio da palavra de Deus. Desejo, segundo, você precisa saber ler, não é verdade? Do que adiantaria você ter o desejo se você não soubesse ler? E ainda que soubesse ler, se não tivesse o desejo, você não o conheceria. Pois bem, então é pensando nisso que a gente quer desenvolver esse unboxing de livros, como nós faremos daqui por diante, por algum tempo. Não sei quanto tempo isso vai levar. Eu conversei bastante com o Marcos sobre o tipo de livros que a gente quer, nesse primeiro momento, utilizar. E eu vou explicar para vocês a conclusão a que a gente acabou chegando. Porque existem inúmeras outras boas obras sobre os temas que eu vou apresentar para vocês. Mas o que eu estou pretendendo fazer, especialmente com uma das obras, é a gente tentar ir para aquelas obras primárias e caminhar juntos nesse unboxing de livros, ou clube de leitura, ou clube do livro,
Mas para a gente não perder o gostinho do que a gente já vinha fazendo, nós vamos fazer assim. O Marcos preparou um vídeo que talvez hoje à noite mesmo ou amanhã de manhã ele já vai soltar nas redes sociais para você ter conhecimento no Instagram e também pelo Zap, para você pôr no seu WhatsApp, para você pôr no seu Instagram, convidando as pessoas. Quais são os livros que nós vamos ler? Então, antes de entrar nos livros em si, deixa eu explicar para você o que a gente vai fazer. Hoje o Vinícius viu esse livro lá na minha mesa, Como Ler Livros, que é um clássico do Adler. Como Ler Livros, o guia clássico para leitura inteligente. E o livro é grosso, está fora de edição. Se você procurar no Mercado Livre, você vai achar ele até por R$ 4.700. Com o risco de ser assaltado. Você vende, né? Não, mas só tinha um nesse preço. Os demais estavam na faixa de R$ 300. Ele está fora de edição. É provável que eles logo reeditem Como Ler Livros. Aí o Vinícius viu esse livro grosso e falou assim, poxa, se eu ler um livro dessa grossura, eu não preciso desse livro para me ensinar a ler livro. De certa forma, ele tem razão. Por outro lado, nem tanto. E eu vou dizer por quê. Então, se você quer uma ferramenta e você está disposto a pagar R$ 300 na estante virtual, 4.700 eu vendo o meu. Enfim. Então, nós vamos fazer o seguinte, nessa nossa jornada. Não vamos estudar esse livro ainda. Talvez em algum momento, trechos dele, enfim. Hoje, eu quero apresentar para vocês 4 princípios para uma boa leitura. É um texto que você teve acesso pelo QR Code, ou se você está assistindo o vídeo, ele ficará o link para ele na descrição do vídeo, você vai poder acessar. É um texto que eu traduzi, do Joe Rigney, vou falar sobre o texto em instantes, então hoje nós vamos falar disso, 4 princípios para uma boa leitura. Na semana que vem, nós estudaremos um capítulo deste livro, do Tony Raken, Lit, um guia cristão para a leitura de livro. Um livro muito interessante, muito bom. Inclusive, ele se baseia em alguns lugares aqui, na obra do Adler. E nós vamos ler juntos o capítulo 10, Ocupado Demais para Ler, 6 maneiras de encontrar e proteger o tempo que você precisa para ler livros. Então, como encontrar e como proteger o tempo que você precisa para ler livros. Que essa é uma das grandes dificuldades. Todo mundo vai alegar que está ocupado demais para ler. Estudo, trabalho, igreja, tem que ler a Bíblia, e tem mesmo. Se você não tiver tempo para ler nenhum outro livro, concentre-se no livro. Essa é sempre a dica. Ele vai dar dicas muito práticas, que nós veremos na semana que vem. E na semana seguinte, o capítulo 11, Conduzidos à Distração. Como os hábitos de internet prejudicam a leitura de livros. E sempre de forma muito interativa, a gente vai conversar sobre esse material. Em março, a gente começa nos livros sobre os quais eu vou falar rapidamente agora. Março por quê? Porque hoje o texto do Joe Rigney, depois as 2 próximas sextas, capítulos do Tony Raken, e aí na última sexta de fevereiro é o nosso acampamento. Aí a gente volta em março, no Refugiados, e nós vamos estudar os seguintes livros. O primeiro deles vai ser este aqui do Timothy Keller. Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Nossa profissão a serviço do reino de Deus. Essa é uma das coisas mais sérias para o cristão contemporâneo, saber entender isso. Entender qual é a vocação dele, de que modo essa vocação deve ser exercida. Como é que você, no seu trabalho, tem que se enxergar como de fato você é, um vocacionado, alguém chamado por Deus. Então ele vai tratar sobre o propósito do trabalho, como posso encontrar sentido e servir as pessoas num ambiente de trabalho impiedoso, voltado para resultados. A maioria de nós, a maioria de vocês trabalha em ambientes assim. Como usar suas habilidades numa vocação que tenha sentido e propósito, como manter-se fiel a seus valores e ainda assim crescer profissionalmente, porque em alguns contextos, para você crescer profissionalmente, você tem que abrir mão da fé. Você sabe disso. E por fim, como fazer as difíceis escolhas que devem ser feitas ao longo de uma carreira de estudo. De que modo você vai integrar sua fé ao trabalho. Nós vamos ler juntos. Geralmente será na primeira sexta do mês que nós vamos tratar desse. Na segunda sexta do mês, nós vamos tratar deste livro do Piper, Quando Não Desejo Deus. Esta é outra questão muito séria. Você sabe que Deus tem que ser sua maior alegria e prazer,
e você sabe também, assustadoramente, que você não tem desejo por ele. Como é que você vai? Como que você deve agir quando você não tem desejo por Deus? E John Piper ele vai desenvolver toda a teologia dele, que ele chama de hedonismo cristão aqui, mas de maneira muito especial, ele vai te dar aí cerca de 15 dicas muito importantes, e sobre elas nós vamos juntos ler e conversar sobre como você pode, o que fazer quando você não se alegra em Deus. O que você deve fazer? Quais são os passos que você tem que dar? Então, geralmente, nós vamos estudar esse livro aqui juntos na segunda sexta-feira do mês. E na terceira sexta-feira do mês, nós vamos fazer unboxing de algum capítulo ou trecho da Bíblia. Então, nós vamos continuar com Mateus para a gente concluir o Evangelho de Mateus. Excepcionalmente, no mês que vem, o terceiro domingo, a terceira sexta-feira, porque o que nós faremos será na quarta-feira, mas em março, na terceira sexta-feira, nós vamos estudar esse livro, O Significado do Casamento. Será para casais, casados ou namorados, noivos que desejam. Na verdade, se todo mundo quiser vir, todo mundo tem que entender isso. O que significa o casamento? Se você não sabe o que significa o casamento, você não vai saber escolher um namoro e não vai saber cuidar do seu casamento. Então veja, nós teremos Vida e Vocação com Timothy Keller, nós teremos Espiritualidade Cristã com John Piper, porque isso é um manual de espiritualidade cristã, da perspectiva reformada, né? Heber Campos Jr. fala muito disso no artigo dele sobre espiritualidade reformada. Os textos do Piper são sobre espiritualidade cristã reformada, sobretudo um livro como esse, ensina de forma prática a buscar o prazer em Deus. Nós vamos estudar juntos sobre o significado do casamento e nós vamos ter também tempo para fazer unboxing dos livros da Bíblia. Então é assim que a gente pretende caminhar, Deus permitindo. E eu quero muito que você, ao receber o videozinho aí amanhã ou hoje à noite, você também nos ajude a divulgar. Você já pode fazer a aquisição dos seus livros na Amazon. Nós podemos até em algum momento correr uma lista aqui para ver se você deseja que geralmente a gente consegue esses livros aqui com 30% no máximo, quando muito 40%, mas pelas editoras vai ser difícil. Então eu indico, a não ser que você não tenha acesso ao Amazon, compre pela Amazon. Se você não tiver e desejar que a gente... Depois o Vitor Hugo pode ajudar a gente. Está aqui o Vitor. A gente pode, Marcos, providenciar uma lista, Kiri. Mas é muito importante que você leia. Se você não tiver lido o capítulo ou o trecho, geralmente a gente vai soltar com antecedência, o que você vai ter que ler para o encontro. Se você não tiver lido, você também vai de algum modo absorver. Se você quiser trazer um amigo para te visitar aqui, ele não vai ficar perdido. Mas é óbvio que se você ler e vier com o texto lido, você vai aproveitar muito. Então era isso introdutoriamente. Eu quero agora, é provável que eu não consiga ler esse todo com vocês, que eu também não quero cansar vocês. Esse texto tem, se você quiser, a continuação dele, por um outro autor, eu deixo a dica aí na página 8, na última página. Eu não traduzi esse, talvez eu o traduza em algum momento para disponibilizar. É um texto do Marshall Segal, que também é lá do Ministério Desiring God. Ele pega esse livro, Como Ler Livros, ele pega os oito dicas dele para leitura de livro, de uma leitura analítica de livros, porque aqui ele vai apresentar diversas formas de leituras, e dentre elas a leitura analítica de um livro. Então ele vai pegar as 8 dicas da leitura analítica e vai aplicá-la, o Marshall Segal, ao Salmo 23. E você vai ficar assim... estarrecido em descobrir que as dicas dele, na verdade, são dicas que te ensinam a fazer exegese de um texto. Poderia ser muito bem utilizado num curso de pregação expositiva. Porque para você saber pregar expositivamente, você vai precisar primeiro saber ler o texto e interpretar o texto. E texto é texto. Não importa se é a Bíblia ou se é a bula de um remédio. Você tem que saber ler e interpretar. Quais são as regras que você precisa para interpretar? Depende do texto. A bula de um remédio você lê de um modo, uma literatura de ficção você lê de outro modo, um livro de história você lê de outro modo, um livro de matemática ou de física você lê de um outro modo e assim por diante. Então, se você quiser dar continuidade a esse artigo, você pode acessá-lo aí depois pela internet. Este artigo, ele foi escrito pelo Joe Rigney. O Joe Rigney, ele é formado
tem PhD na Universidade de Chester. Ele é professor assistente de teologia e de literatura no Bethlehem College e Seminário, na faculdade e seminário da igreja Bethlehem, onde o Piper foi pastor por 33 anos. E ele tem muitos bons livros já traduzidos para o português. Eu coloco aqui na nota de rodapé os livros que estão e as editoras. Por exemplo, Mais que uma Batalha, Como Obter Vitória, Liberdade e Cura da Pornografia. As Coisas da Terra, Estimar a Deus ao desfrutar de suas obras. Viva como um narniano, discipulado cristão nas crônicas de Nárnia. Então ele é um bom autor. E você vai ver pelo artigo que ele escreve. Então nós vamos ler juntos. Se a gente não conseguir ler tudo, não tem problema, porque você poderá seguir com a leitura por conta própria. Porque já o início desse artigo, se a gente conseguir mastigar bem isso aqui, já vai te ajudar em qualquer tipo de leitura que você for querer fazer. Então, o título do artigo é: Faça aos autores o que gostaria que fizessem a você. O que essa frase faz você pensar? De onde ela foi tirada? Ele está fazendo alusão a que faça aos autores o que gostaria que fizessem a você. Lembra de Jesus dizendo? Trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Então vamos lá. Por que ele está dizendo isso em relação a autores? Pensa comigo. Trate os autores da forma como você gostaria de ser tratado. O que ele está dizendo? Alguém arrisca? Ter uma empatia com o autor. O que significa ter uma empatia com o autor? A real intenção do autor. Vamos lá. Seu nome? Jackson. O Jackson está aqui falando para mim e eu estou ouvindo. Só que eu pego tudo que o Jackson disse e quando eu for contar para o Marcos Paulo o que ele me disse, eu conto de um outro jeito. E o Jackson está me escutando. Ele vai dizer, peraí, mas não foi isso que eu te falei. Aí eu vou dizer assim, não, mas foi isso que eu entendi. Isso que significou para mim. Ninguém gosta de ser mal interpretado. Você gosta de ser mal interpretado? Você gosta de dizer algo para alguém, escrever algo para alguém e essa pessoa interpretar do jeito que ela quiser o que você falou? Como é que você vai se sentir? Poxa, você não está sendo justo comigo, não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu disse. Você vai descobrir isso logo, logo, quando você casar. A coisa mais difícil que é você saber fazer o outro entender de fato o que você está dizendo. E o teste é no namoro. Então, quando o Joe Rigney diz, faça aos autores o que gostaria que fizessem a você, ele vai dizer o seguinte, quando você diz algo, quando você escreve algo, você não gostaria que as pessoas de fato entendessem o significado do que você de fato disse ou escreveu? Sim. Então, por que quando você vai ler um livro, você acha que você pode dar o significado para o livro? Isso é falta de amor com o autor. E aí, então é disso que o texto vai tratar. Como é que você faz aos autores o que gostaria que fizessem a você? 4 princípios para uma boa leitura. Olha que interessante, olha como ele começa. Imaginem-se em um grupo de estudo bíblico. Seu GP, pequeno grupo, está estudando o livro de Efésios e chegou ao capítulo 5. Alguém lê em voz alta o versículo 18, que diz, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então, o Estevão, novato do grupo, comenta, bem, Paulo claramente proíbe a embriaguez com vinho, mas fico feliz que ele não tenha dito nada sobre se embriagar com uísque. Essa é a minha maneira favorita de ficar bêbado. Você percebe intuitivamente que Estevão está equivocado. Talvez até ache sua afirmação absurda, mas como dissuadi-lo de seu erro? Provavelmente diria algo como, Estevão, não é isso que a Bíblia quer dizer. Paulo pretendeu proibir toda forma de embriaguez, não apenas a causada pelo vinho. Ao que Estevão poderia responder, mas não é isso que a Bíblia diz. Paulo menciona apenas o vinho. Eu vou me ater ao texto. Ou talvez Estevão dissesse, essa é só a sua interpretação. Eu estou falando sobre o que esse texto da Bíblia significa para mim. Isso é muito comum, né, gente? Quando me perguntam, ele fez a introdução. Então veja que forma brilhante de escrever. Ele chamou sua atenção. Isso aqui é lição até para pregadores, porque geralmente começa um sermão fazendo uma descrição. Ele começa fazendo uma narrativa, uma narração de um evento. Você se vê nesse pequeno grupo. Você vê até o Estevão. Cadê o Estevão? Poxa, Estevão, eu lembrei de você. Que
o nome era em inglês, e se eu colocasse o nome em inglês, né, então eu coloquei o Estevão. Inclusive é assim que escreve, né? Ou o seu é diferente? É assim mesmo. Você nunca disse isso no seu GP, não? Não, graças a Deus. Então, ele começa com uma história que te envolve. Aí, captando a sua atenção, e ele te envolve com uma história que é muito real, não é verdade? A pessoa às vezes vai ler a Bíblia e fala, não, mas não é isso que está dizendo. Eu entendo assim, é isso que significa para mim. Todos nós, de algum modo, já nos vimos diante de alguém dizendo algo parecido, ou nós mesmos, talvez, já tenhamos dito algo assim. Então, ele te cativou. Você quer continuar a ler esse texto. Só que esse texto é difícil, ele não é um texto... Você vai entender por que ele não é um texto. Vamos lá. O hábito de ler. Quando me perguntam o que faço da vida, costumo responder, meu trabalho é ensinar alunos universitários a ler. Que coisa! Ensinar alunos universitários a ler. Ou seja, aluno universitário já não deveria saber ler, em tese. A realidade é que nosso sistema educacional, ele está falando dos Estados Unidos, hein? Nosso sistema educacional e nossa sociedade deixaram muitas pessoas incapazes de ler bem. Isso se chama analfabetismo funcional, uma condição em que o indivíduo, apesar de saber ler e escrever frases simples, não consegue interpretar textos mais elaborados. Não é verdade? E ouça, isso aqui eu inseri no texto. No Brasil, cerca de 29% da população entre 15 e 64 anos é considerada analfabeta funcional. Um terço dos brasileiros entre 15 e 64 anos são do tipo que, apesar de saber ler e escrever frases simples, não consegue interpretar textos mais elaborados. Ora, a Bíblia é um texto muito bem elaborado, ou não é? Então nós estamos falando de um terço, cerca de 38 milhões de brasileiros entre 15 e 64 anos. É provável que quando abrir a Bíblia para ler, ou qualquer livro mais elaborado, vai derrapar. Por mais que consiga ler as palavras, por mais que consiga identificar o que é casa, amor, não vai saber interpretar os textos mais elaborados. Esse índice reflete desafios profundos na qualidade da educação e na formação de habilidades essenciais para a vida cotidiana, inclusive no âmbito espiritual, uma vez que muitas dessas pessoas são praticamente incapazes de ler e interpretar adequadamente o texto bíblico. Aí ele vai dizer o que é que eles lá no Bethlehem College e Seminary, lá na faculdade e seminário Belém, da igreja Belém, onde John Piper, Batista Belém, onde John Piper pastoreou, como é que eles abordam o ensino da leitura para estudantes universitários. E esses tópicos que ele coloca aqui, em si, já mostra para você o que é que você tem que buscar quando você estiver lendo um texto mais bem elaborado, como, por exemplo, a Bíblia ou qualquer um desses livros aqui. Olha o que ele vai dizer. Por isso, na faculdade onde ensino, a abordagem educacional é centrada na transmissão de certos hábitos essenciais de mente e coração. Hábitos essenciais de mente e coração. Você já tinha pensado nisso como objetivo para a leitura? Porque geralmente a gente pensa na leitura como algo que apenas informa a mente, não é mesmo? Leitura está relacionada à mente, cabeça. Leitura não diz respeito ao coração. E ele está dizendo, a gente ensina as pessoas certos hábitos, a gente tenta transmitir certos hábitos. Hábitos, portanto, são coisas adquiríveis. Então você pode adquirir e deve adquirir isso se você quiser ser um bom leitor. Adquirir que tipos de hábitos essenciais de mente e coração? Então, a primeira grande lição aqui é a seguinte: toda boa leitura, toda leitura significativa, ela vai ter que, de algum modo, e agora palavras minhas, informar sua mente e inflamar seu coração. Seja para você amar a descrição que informou sua mente, seja para odiar a descrição que informou sua mente. Mas o que você lê tem que te informar com o intuito de te inflamar. Aí, quais são esses hábitos? Em todos os programas, busca-se capacitar e motivar os alunos a, primeiro, observar seu objeto de estudo
com precisão e profundidade. Então, note os verbos, eles estão todos em itálico. Observar, compreender, avaliar, sentir, aplicar. Geralmente, a gente vai para a aplicação. Geralmente, é isso que você quer num sermão. Pastor, aplica logo esse troço, não é isso? A gente quer logo o resultado. A gente coloca o vídeo no vezes 2. Vamos, chega. Mas todo o processo de aprendizagem significativo, ele tem que passar esses 5 passos. Expressar é o 6º, que está na última, na página seguinte, na página 3. Então veja, observar, compreender, avaliar, sentir, aplicar e expressar. Observar seu objeto de estudo com precisão e profundidade. É a primeira coisa. Todo livro merece a sua observação num primeiro momento, sem preconceito. Isso é amor. Amor com o autor. Trate o autor como você gostaria de ser tratado. Então vamos lá. Você se aproxima de alguém. A pessoa não te conhece, você não conhece a pessoa, você começa a conversar. O que você espera dessa pessoa? Que ela te ouça sem preconceito. Isso é amor, isso é empatia. Não é isso? Então você precisa ouvir o autor. Você tem que observá-lo sem preconceito. E você está o observando para você compreender claramente o que você está observando. Porque só então você vai ser capaz de avaliar de forma justa o que foi compreendido, discernido, o que é verdadeiro, o que é valioso. Você não pode chegar avaliando, porque isso vai te fazer errar. E a gente é assim, seja com as amizades, não é verdade? A gente é daquele tipo que aprendeu e botou isso na cabeça. A gente sempre fica com a primeira impressão. A primeira impressão é que as meninas, principalmente, geralmente elas olham uma para a cara da outra e falam, menino tem disso, mas mulher tem mais, admitamos. Tem mais. Eu tenho 2 lá em casa. E as minhas são santas. E eu aconselho gente o tempo todo. Então, a gente tem esse hábito. Nós somos péssimos observadores. E como filhos de Deus, nós somos chamados a observar todas as coisas. A começar dos livros que a gente observa. No sentido de ler, você lê. Você vai ler o texto. Isso é observar. Você começa a ler. Digamos que você chega na página 50 de um livro de sei lá quantas páginas. Não tem problema. Para de ler. Por quê? Porque você já observou bastante. Você já compreendeu bastante a ponto de poder fazer uma avaliação. E dizer, não, merece minha leitura agora. Não merece. Estou pronto para ler nesse momento. Não consigo ler esse livro nesse momento. Então você observa o seu objeto de estudo com precisão, com profundidade. Você busca compreender claramente o que foi observado. Você avalia de forma justa o que foi compreendido, discernido. Porque aí sim, uma vez que você observou e compreendeu, é que você vai estar apto para fazer a avaliação. Isso vale para o relacionamento. Se você não observou a pessoa o bastante, se você não compreendeu essa pessoa o suficiente, como é que você vai poder avaliá-la? Não faça isso com o autor. Porque aí vem a próxima etapa, o sentir de maneira intensa à luz do valor que foi avaliado. E é aqui que entra o coração. Por que às vezes a leitura para você, a leitura da Bíblia, por que a leitura da Bíblia para você não é interessante muitas vezes? Eu vou te dizer por quê. Porque você não sentiu. Por que você não sentiu? Porque primeiro que se foi uma leitura superficial, sem nenhum tipo de observação devida, você não compreendeu o suficiente, você não fez avaliações para discernir o que é verdadeiro e valioso. Então você está incapaz de sentir de maneira intensa à luz do valor que foi avaliado. Agora, esse valor pode ser o tipo de valor que inflama seu coração para o amor, ou o tipo de valor que deverá inflamar seu coração para o ódio. Ódio ao pecado, por exemplo. Mas o seu coração tem que sentir. O seu coração precisa sentir. E ele só vai sentir na medida em que você souber observar, compreender e avaliar. E aí sim você aplica com sabedoria e proveito aquilo que compreendeu e sentiu. Aí você vai buscar fazer sentido disso. Poxa, é tão comovente o que eu estou lendo. Então, por exemplo, vou te falar da minha experiência. Desde abril do ano passado eu estou lendo Tolstói. Eu terminei esta semana o 2º livro dele. O primeiro foi Guerra e Paz, a maior obra dele. Fenomenal, fenomenal. As avaliações que Tolstói faz da psicologia, da personalidade de Napoleão Bonaparte, você não vai encontrar em livro de história nenhum. E eu terminei, semana passada, a Ana Karenina.
que todo mundo pensa que o livro se trata principalmente e apenas de Anna Karenina. Aí você vai assistir os filmes, desde da década de... com a Greta Garbo, uma atriz famosíssima, eles só focam no adultério da Anna Karenina. E o livro não começa com a Anna Karenina e não termina com a Anna Karenina. A Anna Karenina, na verdade, ela é uma espécie de vilã do livro. E você vai lendo aquele livro, você vai observando a vida dela, você vai compreendendo ela, porque ele narra de uma maneira impressionante os diálogos internos, trava o tempo, e você vai podendo avaliar essa mulher de tal modo que de repente você sente que o adultério jamais deveria ser praticado. A forma como Tolstói vai descrevendo, e aí você observa, você compreende, você avalia, você sente, fala, está errado, moça. O livro tem spoiler, ela se suicida, mas é interessante, o livro não termina com suicídio. O livro termina com a narração de um outro personagem, passa por um processo de redenção. É literalmente um processo de conversão pelo qual ele passa, e o livro termina com essa história. Então você observa essa outra família paralela. Tolstói, eu suspeito, eu não li isso ainda em nenhum comentarista de literatura, mas eu suspeito que ele escreveu Guerra e Paz, estilo em que Plutarco escreveu Vidas Paralelas. Não sei se você já ouviu falar de Vidas Paralelas de Plutarco. São histórias... Então, por exemplo, um livro famoso dele, ele compara a vida de Júlio César, imperador romano, com de Napoleão Bonaparte. Então, ele escrevia biografias fazendo essas comparações. Então, você vai observando a vida desses personagens paralelamente, você vai compreendendo a vida deles, você vai avaliando e, de repente, você está sentindo como você tem que sentir. Ou o amor devido ou o ódio devido. Então, o Tolstói fez isso de uma maneira tão brilhante que ele não precisou escrever dizendo o adultério sempre é uma desgraça. Ele nunca disse isso. Mas você vai vendo a história da vida dela, da Anna e do Vronsky, o rapaz com quem ela se envolve, e é uma desgraça. E o perdão que o marido dela concede a ela é algo que um autor que eu li comentou, dizendo que você não vai encontrar paralelo em nenhum escrito da literatura ocidental que significa o perdão bíblico, o perdão cristão. A maneira como aquele marido traído perdoa essa mulher. É um negócio lindo, você se comove lendo. Mas para isso tocar seu sentimento, o que você vai ter que ter feito primeiro? Você vai ter que ter tido paciência o suficiente para observar, compreender os diálogos, fazer as avaliações. Aí isso toca seu coração. Mas nós estamos tão acostumados com o instantâneo da tela, que, né, por exemplo, um filme, ele já começa na pancada. Você já fala, uau! Que quando você vai para um livro não é assim. Um livro te chama a observar, compreender, avaliar. Aí, de repente, você se pega sentindo. Então, eu queria muito que, se nessa palestra de hoje você entender só isso, o livro que você está lendo ou o próximo que você vai ler vai ser diferente. Eu sei que você quer sentir. Eu também quero. E deixa eu te contar um segredo. A gente sente. Se a gente tratar o autor como a gente gostaria de ser tratado, o Joe Rigney não trata de tudo isso que eu estou falando, não. Eu que estou inserindo aqui. Se você tratar o autor como você gostaria de ser tratado, descobrir que você sente. Se você observá-lo como você gostaria de ser observado, se você buscasse compreendê-lo, avaliasse corretamente, você iria sentir e iria aplicar. Então, por exemplo, que aplicação eu faço de Anna Karenina? Depois de tudo que eu observei, compreendi, avaliei, o que eu aplico? Aquilo que eu sempre soube. E fico mais forte ainda. O divórcio, uma aventura sexual fora do casamento, ou com uma mulher que não é sua, Leandro. Tudo aquilo que Provérbios descreve sobre os passos da mulher adúltera. É outro paralelo que você pode fazer. Você pegar a maneira como Tolstói descreve a queda da Anna Karenina e do Vronsky, seu amante, é idêntico ao que está em Provérbios. E ele não cita a Bíblia. Aí quando você vai ler Provérbios, fica muito mais contundente. Então você vai sentir. E você vai saber fazer as aplicações. Para daí vir a próxima etapa, que é o quê? Que é você expressar por meio da fala,
por meio da escrita, por meio das ações. Aí você vai ter conteúdo para falar numa roda, no seu próprio grupo pequeno, no seu GP, na sua roda de amigos. Você vai ter o que falar, você vai ter o que escrever, você vai ter ações a serem feitas com base no que você está lendo. Você vai entender, você vai sentir, você vai aplicar, isso tudo vai te trazer clareza, mas você precisa desse caminho. Então veja que esses hábitos, e aqui eu volto para o texto, eles seguem uma ordem lógica. E é isso que você precisa entender. Antes de você sentir de forma apropriada, é preciso que você avalie corretamente. Pega a queda de Adão e Eva. O que Adão e Eva fizeram? Se você parar para pensar, eles buscaram sentir sem a devida avaliação. Eles não observaram, eles não compreenderam corretamente o que estava acontecendo ali, não avaliaram adequadamente, buscaram sentir. E Deus nos fez com a habilidade de observar, de compreender, de avaliar. E aqui há uma lição muito grande para as nossas relações, gente. E é tão bom falar isso para jovens, porque às vezes as nossas relações elas não são do tipo de sentir gostoso, porque a gente não consegue mais observar um ao outro. A gente está tão ocupado com o self, com a nossa própria imagem, que a gente não observa o outro, a gente não busca compreender o outro, a gente não busca avaliar o outro. Porque o sentir será natural. Há uma grande lição para nós nessa questão lógica. Não é que você não consegue sentir antes de você observar. Você consegue sentir antes. Mas digamos que você sinta o que deveria sentir. Você olha para a pessoa com quem você vai casar, um dia você acaba casando com a pessoa, e você sente por ela o que você deveria sentir a vida inteira. Mas se não seguiu a observação, a compreensão, a devida avaliação, esse sentimento e você facilmente vai trocá-lo por uma outra sensação, tão logo outra sensação surja. Entende o que eu quero dizer? Estou me fazendo claro? Você pode até sentir corretamente, mas não vai ser profundo bastante para ser um tipo de sentimento que se supera a cada novo dia, e não vai ser profundo bastante para te prender, para você não cometer o que você jamais deveria cometer. O problema é quando esse sentir sem observação é um tipo de sentimento errado. Então, por exemplo, você encontra uma pessoa, essa pessoa teria todas as características necessárias para ser sua esposa, seu marido, porque eu estou usando essas histórias, só que você deixou o seu sentir, num primeiro momento, falar mais forte do que a devida observação, compreensão, avaliação. Percebe? E esse é o perigo para a juventude, porque a gente sente tudo muito rápido. E o que a gente sente é tão forte, que não tem como não ser verdade o que eu estou sentindo. Deus não nos fez só para sentir. Ele nos fez para observar, compreender, avaliar, sentir, aplicar e expressar. Tem uma sequência lógica que a gente precisa observar. Alguma observação até aqui? O que eu já disse já é denso bastante. O que você diria disso? O observar, mas que pode ser enganosa, é fogo estranho, ou não é profundo bastante. E digamos, como é que tem duas maneiras de você desonrar uma pessoa. É você sentir nada por ela quando deveria sentir, ou é você não sentir o bastante, ainda que... E eu penso que muita gente desonra a Deus nesse tipo de igreja sensorial por não senti-lo o bastante. O tipo de sentimento que é fruto da devida observação, compreensão e avaliação ao longo de uma vida. Precisa disso. Qualquer movimento jovem, não vou dizer todos, mas a maioria deles, se você sair hoje ou amanhã nas igrejas da cidade, eles vão estar focando no sensorial, no sentir, em detrimento da observação, da compreensão, da avaliação. Veja, nós não queremos parar na avaliação, nós queremos ir até a expressão. Isso aqui, gente, vale para essa cultura de internet, onde a pessoa não observou bastante, onde a pessoa não compreendeu bastante, não avaliou bastante, para sentir correta e profundamente o suficiente, para saber fazer as aplicações, aí se expressar. A pessoa já vai se expressando, ela já vai se expressando. E isso é um problema sério, porque não é real aquilo, não é verdadeiro. O que mais você diria? Discernimento como? Como é que você aprende a observar as pessoas? Observando. E para observar, você vai precisar de algumas coisas. Primeiro, disposição de observar, despretensiosamente. Mas vamos ser honestos, numa época em que a gente mal consegue largar um celular que vive vibrando, como é que você vai observar alguém? Não consegue ver vídeo com mais de 1 minuto? Como é que você vai observar alguém?
O gozo e o prazer hoje é questão de segundos. É questão de segundos. Outra maneira de se aprender a observar, vou te falar como é que é. É olhando pelos olhos de outro. Como que você olha pelos olhos de outro? Geralmente é lendo. Então, por exemplo, como é que eu observei a vida da Ana Karenina e do Vironce? Observando como Tolstói os observou. Eu enxerguei aquele casal pelos olhos do Tolstói. E ele vem me ensinando a olhar aquilo que de fato eu preciso observar nas pessoas. É impressionante como a literatura, a boa literatura, descreveu o rosto das pessoas para você. Ela ensina você a olhar onde ninguém hoje olha mais. Você já observou que as pessoas não olham nem no olho mais? Nos olhos. Você olha o bumbum, a coxa, as pernas, o decote. É impressionante. A boa literatura te ajuda a olhar para o rosto das pessoas, discernir expressões faciais. É curioso você pensar na cultura muçulmana, a mulher toda coberta e ter ali os olhos apenas. Os olhos comunicam tanta coisa. Então a primeira coisa que eu comecei a aprender no Tolstói foi ver que para eu ser um bom observador, a primeira coisa que eu vou precisar aprender a fazer é saber olhar para o rosto das pessoas, ver suas expressões, cuidar das minhas expressões. Então a gente precisa disso. A gente precisa aprender a observar, a gente precisa aprender a ver. E é assim que as histórias vão se tornar interessantes para a gente. O sentir, aí você vai discutir. E é um prazer sólido, para usar a palavra do John Piper, é uma alegria sólida. Essa que é fruto da observação, da compreensão, da avaliação sólida. Vou te dar a experiência de um homem casado há 26 anos. E o relacionamento conjugal, hoje, 26 anos depois, todos os aspectos, com a minha mulher e ela comigo, é muito do que quando era no namoro. Ou quando a gente acabou de casar. O beijo é melhor, tudo é melhor. Hoje mesmo, de manhã, saindo de casa, ela me deu um beijo. Não foi de língua, mas a gente também beija de língua. Ela me deu um beijo. Eu senti os lábios dela nos meus. É melhor hoje do que quando namorava. É impressionante. Isso é fruto do quê? Porque o que todo mundo fala é que o tempo estraga. Estraga se você nunca não aprendeu a observar, compreender, avaliar, para sentir o que tem que sentir. Por isso que eu acho um desserviço o stand-upper aí, Cláudio Duarte faz quando ele vai descrever casamento. Ele fala um monte de... Essa semana eu tirei para ouvir 1 hora de palestra dele para casais. Eu com o Everaldo no carro. Eu falei, meu povo, a maioria do que ele fala é verdade, é senso comum. O problema é de que, em maneira nenhuma, ele está ensinando você a fazer o que você tem que, de fato, fazer. Então, se a gente souber ler, você vai aprender a observar as pessoas, você vai aprender a sentir melhor. Então, vamos lá. Por exemplo, por que depois de um tempo de crente, você descobre que certos sentimentos que estão aí no seu coração não são corretos? Porque você já observou bastante a Bíblia, já compreendeu bastante, já avaliou bastante para saber, opa, minha alma, isso aqui não. Então, no começo, você começa a freá-la. O tempo, você já não sente mais. Ou quando voltar a sentir, você percebe o que eu quero dizer? O tempo com Deus de compreensão, de observação, compreensão, avaliação. Então, comece a ler esses livros que vocês vão ler, ou qualquer outro livro, a sua Bíblia. Observe primeiro. E geralmente na primeira leitura você não vai observar tudo, você não vai compreender tudo. Da mesma forma que é impossível você observar, compreender e avaliar alguém num primeiro momento, num segundo momento. Mas por que você não observou o suficiente, não compreendeu, não avaliou e portanto não sentiu? Você vai abandonar? Não. O amor é paciente, não é isso? Isso vale para a leitura bíblica. Vai ter dia que você vai ler, você não vai... não foi grande coisa a leitura hoje. Mas foi uma expressão de amor. Porque você sentou para ouvir, ainda que você não tenha observado como você poderia ter compreendido, avaliado, mas você o ouviu, você leu. É a mesma coisa o autor. O que mais? Que eu não vou conseguir continuar no texto, não. Ele é muito denso para eu caminhar. Eu quero que vocês leiam esse texto. Esse texto é muito bom, gente. E o que eu sugiro que vocês façam? Levem ele para um pequeno grupo, leiam ele juntos, meditem nele, releia. É um texto muito bom. Vocês vão gostar desse. E aí depois é provável que eu traduza, que está aqui, disponibilizar também para vocês. Nós vamos criar uma playlist no YouTube e lá vai ter o link no vídeo para os textos. E quando eu traduzir o outro, de repente a gente dá uma pausa numa das leituras, só para considerar o outro texto. Enfim, mas o que eu quero que você faça, que você adquira, de repente você não vai adquirir todos, de repente você quer ler só o do Keller, pode ser assim também. Mas não falte os demais. Mesmo que, eu te disse e repito, mesmo que você não leia os livros, se
você vier para os encontros, como hoje, ó. A gente não tinha lido o artigo e eu nem li ele todo. Não foi bacana? Você sempre vai... E essa é a maravilha da leitura, das letras, né? Alguém sugere alguma coisa sobre o que a gente vai fazer, proceder? Dúvidas? Do Henk? Observa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito bom a gente ter as dicas dos livros. O Piper, para mim, é o melhor de tudo. Aliás, para quem não sabe, o nível de formação do Piper em graduação, lá eles chamam college, aqui é a graduação, né? O bacharel dele, a graduação dele foi em literatura. Outra coisa que talvez pouquíssimas pessoas sabem, o Piper escreve poesias, as mais lindas, estão lá no Desiring God. Ele escreve poesias lindíssimas, não é à toa que ele prega como ele prega. Então, mas assim, é bom a gente ler e a gente tem que ler. Mas deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês não precisam ler para começar a ser bons observadores. Precisam querer observar. E a coisa mais difícil para nós nesse momento é ser observador, que é tudo rápido, instantâneo, tudo é apressado. Por isso que a melhor coisa a fazer, um compromisso que eu acabei fazendo, é sair de casa mais cedo, quando eu tenho algum compromisso, para eu não sair louco no trânsito. Tem que ter tempo para observar, seja enquanto eu estou ouvindo uma pregação, um podcast, uma aula, a Bíblia no carro. Observar, ouvir. Então comece a observar uns aos outros, comece a observar semblante, comece a observar os rostos. Isso é tão rico, gente. Nós somos chamados a isso. Jesus é assim. O que ele viu? Ele viu a multidão, eram como ovelhas sem pastor. Ele observou. Ele mesmo vai dizer, olhai os lírios do campo, olhe os pássaros, observem, aprendam. Ou seja, você não precisa ler livro para isso. É você querer começar a olhar os outros. Gente, e repito, você também aprende a observar vendo a maneira como outros observaram. Então, eu recomendo que você leia bons romances. E eu te diria o seguinte, me falaram que Tolstói era difícil, Guerra e Paz, eu falei, eu vou nele primeiro, e fui. Eu não entraria em Guerra e Paz, eu entraria no Ana Karenina. Eu leria ele, querendo ver como é que ele olha os outros, o que ele enxerga no rosto, como ele ajuda você a prestar atenção até no que você fala para si mesmo em pensamento, quando ele descreve os pensamentos, personagem. Observação. Faz isso. Você vai descobrir um tipo de alegria sólida, ou um tipo de repulsa sólido, repugnado, sei lá se existe essa palavra. E o Senhor se manifestava, Samuel, pela palavra. Você vai sentir o que você tem que sentir sobre Deus. Se você aprender a observar, compreender, avaliar, aí você vai sentir, aí você vai aplicar, você vai expressar. E seu gozo só vai ser completo quando você expressar. Vamos orar? Encerrando?